Amados alunos do terceiro ano de instrução, infelizmente ainda estamos na época de pandemia e muitas pessoas estão morrendo e estamos assim isolados em nossos lares. Por isso, queremos a partir de hoje, cada semana, enviar uma lição para vocês, a fim de que vocês completem todas as lições do nosso manual de instrução e depois então combinaremos com os pais de vocês uma possível confirmação. Assim, que Deus abençoe vocês também nos estudos dessas lições que faltam do livro de instrução de vocês. Na lição 17, nós aprendemos sobre o sacerdócio real de todos os cristãos. E queremos hoje falar um pouco da escolha de auxiliares para os apóstolos, conforme Atos 6, versículos 1 a 7. Com o crescimento da igreja cristã em Jerusalém, pelo aumento do número daqueles que seguiam a Jesus, também começaram a surgir problemas que envolviam o trabalho da igreja. Os cristãos de origem grega reclamaram que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de ajuda. Para resolver esse problema, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e apresentaram a seguinte proposta: não está certo nós deixarmos de anunciar a mensagem de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e entregaremos esse serviço a eles. Nós continuaremos a dar todo o nosso tempo à oração e ao serviço de anunciar a mensagem da palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Escolheram então 7 diáconos: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Essas pessoas foram apresentadas diante dos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre as cabeças deles, abençoando o seu trabalho na Igreja de Cristo. A mensagem de Deus, assim, continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de cristãos crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Queremos também enfatizar alguns versículos bíblicos que falam sobre esse serviço que Deus deu à sua igreja. Em Êxodo 19:6 está escrito: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Em 1 Pedro 2:9 está escrito: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em Efésios 4, 7, 11 e 12, está escrito: porém cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Em Romanos 12, 4 a 6 está escrito: porque assim como em um só corpo tem muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. De acordo com esses e tantos outros versículos, cada cristão é um ministro. Cada cristão foi chamado por Deus para ministrar, para servir. Em sua própria vida,
na vida familiar, na escola, no trabalho, na diversão, cada filho de Deus tem oportunidades para servir no reino de Cristo. Além disso, Cristo também chama à sua igreja pessoas para exercerem um ministério pastoral. Quando o povo de Deus se une em congregações, chama pastores para dirigir e guiar a congregação. Deus ordenou o ministério pastoral. Ele mandou seu povo escolher sob sua direção homens para o guiar e treinar. Com isso, Deus não quis dizer que todo o serviço da igreja seria realizado por eles, em lugar dos cristãos. Em nome da congregação, os pastores pregam em cultos públicos, batizam, celebram a Santa Ceia, ensinam, proclamam o perdão de Deus aos pecadores penitentes ou retêm esse perdão aos pecadores impenitentes. Ajudam o povo de Deus a planejar e efetivar um programa completo no serviço do reino de Deus. Quando os pastores fazem isso, não estão agindo por conta própria. Falam e agem em nome de Deus e da congregação que o chamou. Vamos ver algumas das orientações que a Escritura Sagrada dá sobre o ministério pastoral. 1 Coríntios 4, 1-2. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio Filho. 2 Timóteo 4, 2-4. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas devem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Tito 1, 7-9. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que esta está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Os pastores são pessoas que Deus chama de dentro de sua igreja e capacita com dons para realizar de forma especial a sua obra. A Bíblia também nos ensina que cada cristão é um sacerdote do Rei Jesus. É um ministro que Deus chamou para servir em sua igreja. Assim como o pastor tem um ministério público para exercer em seu lugar e em lugar de Cristo, assim também você tem um ministério individual e pessoal a cumprir por Jesus. É primeiramente nas escolas, fábricas e escritórios que a igreja deve estar ativa pela presença do povo de Deus. É ali que os cristãos têm a oportunidade de desempenhar a obra do Senhor no mundo e dar testemunho da verdade. É para treinar e equipar os cristãos para realizarem esse ministério
que Jesus deu à sua igreja, os pastores. O apóstolo Paulo diz sobre você o ministério em Efésios 4, 11 a 16. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O apóstolo Paulo mostra alguns objetivos do trabalho conjunto dos ministros de Cristo: unidade na fé, conhecimento de Cristo, sermos cristãos maduros, firmeza na doutrina, seguirmos a verdade, crescermos em Cristo, crescermos em amor. Estes são os objetivos de Deus ao chamar cada cristão à obra de sua igreja, para que o corpo de Cristo cresça e nós cresçamos junto com Ele. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, Paulo escreve: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. O apóstolo Paulo mostra algumas das coisas que nós podemos fazer como ministros de Cristo. Mas existem muitas outras atividades dentro do corpo de Cristo, nas quais cada um pode auxiliar. Sendo um sacerdote do Rei Jesus, é oferecer a si mesmo suas posses, tempo e habilidades ao Senhor na obra do reino de Deus. Quem faz a obra da igreja? Todo aquele que por Deus foi trazido para dentro deste corpo de Cristo. A seguir, temos uma lista de dons aos quais a Escritura Sagrada se refere e uma breve explicação de cada um desses dons. Depois de examinar essa lista, olhe para a sua vida e procure ver qual dom ou quais dons Deus já lhe deu, ou qual você gostaria de pedir a Ele em oração. Veja também como pode usá-lo dentro do trabalho da igreja. Profecia é a habilidade especial que Deus dá para comunicar sua mensagem através da palavra falada. Pastor, assumir uma responsabilidade pessoal de longo prazo para o bem-estar espiritual dos cristãos. Ensinar, transmitir informação relevante à saúde e ministério do corpo de Cristo, a igreja, de tal maneira que outros aprendam. Sabedoria, saber a vontade de Deus de tal maneira que pode compreender como determinado conhecimento pode ser aplicado da melhor maneira
às necessidades específicas da igreja. Conhecimento: descobrir, analisar e clarificar ideias que relacionam-se ao crescimento e bem-estar da igreja. Exortação: transmitir palavras de conforto e consolação aos outros. Discernimento de espíritos: saber com certeza se certo comportamento, pretendido ser de Deus, é realmente divino, humano ou satânico. Ofertar: contribuir com recursos materiais para a obra do Senhor, com liberalidade e alegria. Auxiliar: investir os talentos na vida e trabalho de outros cristãos, capacitando-os a exercerem as suas atividades. Misericórdia: sentir genuína empatia e compaixão por aqueles que sofrem e mostrar essa compaixão em obras de amor. Missionário: empregar os dons espirituais numa outra cultura, diferente da habitual. Evangelismo: anunciar o Evangelho a descrentes de tal maneira que creiam em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Hospitalidade: prover um ambiente agradável aos necessitados de alimento e alojamento e outros necessitados. Fé: discernir, saber fazer a diferença com extraordinária confiança à vontade e propósito de Deus para a sua obra. Liderança: estabelecer objetivos e transmiti-los aos outros de tal maneira que trabalhem para alcançá-los. Administração: compreender claramente os propósitos imediatos de Deus e da Igreja e executar planos efetivos para a sua realização. Supervisão: assumir e exercer liderança geral sobre um determinado número de igrejas com autoridade em assuntos espirituais. Intercessão: orar por tempo indeterminado, esperar com paciência e ver respostas específicas aos pedidos e súplicas. Martírio: suportar sofrimento por causa da fé, inclusive ao ponto de morrer, e apesar disso, demonstrar atitude alegre e vitoriosa para a glória de Deus e exemplo para os outros. Serviço: identificar as inúmeras necessidades envolvidas numa tarefa relacionada à obra de Deus e fazer uso de recursos disponíveis para atender às necessidades e auxiliar na concretização dos resultados desejados. Além desses dons espirituais dados por Deus, há ainda muitas habilidades naturais que podemos usar para louvar a Deus com o nosso trabalho em sua igreja. Alguns exemplos: se eu tenho uma boa voz, posso fazer leituras bíblicas. Se sei cantar, posso participar do coral ou dos grupos existentes na igreja. Se eu tenho letra boa ou sei desenhar, posso ajudar na confecção de cartazes e outros materiais para divulgar a palavra de Deus. Se eu gosto de fazer limpeza, posso ajudar na limpeza do templo para que todos se sintam bem durante o culto e durante as reuniões. Se gosto de conversar e fazer amizades, posso recepcionar os visitantes no culto. Posso ainda usar minhas habilidades profissionais
no trabalho do reino de Deus. Se trabalho como pedreiro, posso ajudar em construções e reformas na minha congregação, na minha igreja, por exemplo. O que nós podemos então aprender desta lição? Deus providenciou pastores e mestres da igreja para ajudar os cristãos a seguir a Cristo com toda a sua vida. Ele nos deu dons espirituais e habilidades naturais para que nós os sirvamos como ministros, como alguém que reconhece que recebe tudo dele e o que quer servir por amor. Nosso serviço como sacerdotes reais é uma resposta ao amor de Deus por nós. Que Deus abençoe o estudo de vocês e façam os exercícios que estão propostos na apostila.